Boa noite, pessoal. Hoje, então, eu estou gravando esse vídeo para fazer a nossa live, né? Que não deu certo lá no Instagram. Eu quis gravar, então, aqui para o YouTube. Eu vou estar subindo lá no meu canal do Telegram a live Como o temperamento da criança pode ajudar na rotina feliz, tá? Então, esse tema, ele é parte, né, de um dos módulos do meu curso Alinhando a Rotina do Seu Filho. E eu quis trazer para vocês poderem, né, ter um gostinho aí de como que vai ser o curso, né, como que vai estar especial e está inédito aí os conteúdos que estarão compondo os módulos deste curso. Esse conteúdo em especial foi alinhado por mim, né, eu fiz um estudo um pouco profundo sobre os temperamentos e como que eu podia estar fazendo isso ser um aliado na rotina. Então eu quis trazer para vocês, né, para que vocês se beneficiem e possam então estar tornando a rotina de vocês, a rotina do filho de vocês mais leve, tá? Eu peço que se você tá vendo esse vídeo, que você curta, né, o vídeo para que mais pessoas possam visualizar e que você já se inscreva nesse canal. Em breve, muito em breve, vai ter muito mais conteúdo aqui no YouTube também, tá? Eu quero tentar movimentar aqui também para que todas as lives estejam aqui no YouTube também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa diferenciar o que é temperamento, né? A gente precisa identificar o que é temperamento. O temperamento é uma estrutura fixa, né? Que a gente chama de estrutura mineral. Então, é uma estrutura da nossa psique, né? Uma estrutura da nossa psicologia humana, onde é a nossa essência, é aquilo que a gente tem como filtro daquilo que a gente vê do mundo e daquilo que a gente recebe do mundo. Então, é o modo de ver, né? É o filtro realmente que vai nos dar, né, o sabor aí de como que a gente se relaciona com o mundo, tá? E muita gente confunde temperamento com personalidade, né? O que seria personalidade e temperamento? Qual que é a diferença, né? O temperamento, ele é uma estrutura fixa e a personalidade é uma estrutura mutável. A gente até fala que o temperamento é mineral e a personalidade vegetal. O temperamento, ele é essa característica que você vai levar para a vida toda e não vai mudar, né? Óbvio que o ser humano, ele é muito complexo, então a gente não pode taxar, né, uma pessoa através do temperamento. E a gente não deve, né, olhar para o temperamento como algo pejorativo, né? Querendo somente ver as limitações que esse temperamento tem. Todo temperamento é necessário para a nossa sociedade, para a nossa convivência. Por isso que existem os 4 temperamentos, né? Então, todos eles têm qualidades e têm limitações que vão ser trabalhadas a partir da nossa educação e da nossa educação da vontade, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Para quê? Para que a gente não use do recurso do temperamento, né, dessa ferramenta em que a gente consegue explorar em diversas áreas, diversos pontos de vista, para poder acabar minimizando um ser humano, né, somente por isso, tá? E a personalidade é essa estrutura mutável. Então, a personalidade, ela vai sendo formada pelos nossos relacionamentos e pelas situações que acontecem na nossa vida, né? Então, conforme a gente vai crescendo, né, vai ganhando idade, vai se relacionando, essa personalidade vai sendo formada. O temperamento, ele é educado, né, porque ele já está ali. Então, a gente vai educando as tendências boas e ruins desse temperamento e a personalidade é formada. Então, a gente precisa lembrar que o ser humano é um ser complexo, né? Então, ele é muito mais do que um temperamento. Tem o temperamento, tem a personalidade, tem o caráter, né? Tem as virtudes e vícios, tem também os valores da cultura familiar daquela pessoa, tem os relacionamentos, as circunstâncias em que ele vive. Então, é muito complexo, né, a estudar o ser humano. Mas, quando a gente fala de criança, né, a criança, ela ainda está se desenvolvendo. E na primeira e na segunda infância, o desenvolvimento da inteligência e da vontade ainda não está formado. E essa personalidade também está sendo construída. Porém, o temperamento, ele já está ali. Ele já é, né, uma característica inata dessa criança. E
por ele já estar ali, nós conseguimos identificar um pouco mais de clareza, né, a partir dos 4 anos, né, quando começa o desenvolvimento da linguagem, e aí a gente também pode entender um pouco algumas características e identificar qual é o temperamento do nosso filho através de bastante observação, né, de bastante orientação aí, estudando sobre o assunto, tá? Então, a gente sabendo disso, a gente pode definir qual que é o temperamento do nosso filho. Para quê? Para que seja um recurso que nos auxilie na nossa vida, né? Na nossa forma de tratá-lo, na nossa forma de nos comunicar com ele, né? A criança, ela reage, né, com muito mais sensibilidade às coisas. Então, é muito importante que a gente saiba lidar com as diversas situações, com uma comunicação assertiva, né, com o comando certo, para que essa criança possa verdadeiramente se desenvolver bem. Então, o temperamento, né, ele tem 4 tipos, né? É o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. E ele é dividido, né, em 2 linhas assim, que é quente e frio, úmido e seco, tá? Então, são essas combinações que formam os temperamentos, né? Os temperamentos quentes são sanguíneo e colérico, os temperamentos frios são fleumático e melancólico, tá? Eu não quero me aprofundar muito, né, nas características do temperamento, porque eu quero me aprofundar de como que a gente pode aplicar esse temperamento relacionado à rotina. Mas eu vou dar aqui uma pincelada das características mais evidentes dos temperamentos, para que você já consiga, né, num primeiro momento identificar e depois, estudando um pouco mais, se aprofundando, você poder ter certeza se é esse o seu temperamento ou não, ou se é o temperamento do seu filho que você está observando a partir dessas características que eu vou falar, tá? Então, vamos começar pelo temperamento quente e úmido, que é o sanguíneo. Então, o sanguíneo é aquele temperamento que tem a nota distinta da comunicação. Então, tem a nota distinta da comunicação, então ele precisa expandir, né? E os temperamentos, eles têm como símbolo, né, os elementos da natureza. Então, eles têm como símbolo os elementos da natureza, e o símbolo que representa, né, o sanguíneo é o ar. Então, o ar, quais são as características mais evidentes, né? O ar, ele é expansivo, né? Ele se dissipa com facilidade e ele envolve. Pensemos numa neblina, né? Se você está um pouquinho a alguns metros de distância dessa neblina dentro do carro, e daí você olha para ela e você vê, nossa, uma neblina, né? Densa. Mas quando você passa com aquele carro, você entra dentro dela, você vê que ela se expande, né? Que ela se dissipa e quando você vê, já passou. Então, o sanguíneo é exatamente assim. Ele tem essa característica de envolver as pessoas, de cativar as pessoas. Ele gosta da convivência, mas ele tem algumas limitações também, que é não ter muito foco, né? Começar as coisas e não terminar. Então, é muito importante que a gente trabalhe também, junto com o estudo, a virtude da constância e da persistência, né? Da perseverança, para que essa criança, para que essa pessoa que seja sanguínea, possa realmente, né, desenvolver essa habilidade que não é natural dela, mas que é muito benéfica para o seu desenvolvimento pessoal. O segundo temperamento quente e seco é o colérico. Então, o colérico, ele é simbolizado pelo fogo. E o fogo, quando você chega muito perto, você se queima. Mas quando você está em uma distância adequada, ele ilumina. Então, o colérico é aquela pessoa que tem convicções firmes. É uma pessoa que é muito persuasiva, né? E ela tem um senso de liderança inato, né? Ela tem muita facilidade para ser líder. E a nota distinta que ela tem é da ação. Então, o colérico, ele age pela ação o tempo todo, né? Enquanto o sanguíneo, ele precisa da comunicação, o colérico, ele fala até consideravelmente, mas não fala tanto, mas ele age muito, né? Ele tem essa prontidão, é muito firme dentro dele. E naturalmente acaba sendo um temperamento em que as pessoas tendem a ser muito impulsivas, né? Muito reativas, justamente porque o colérico, ele não pensa antes de fazer as ações, né? Ele vai e faz e pronto.
E agora a gente passa para os temperamentos frios. O temperamento frio e úmido é o fleumático. Então, o fleumático ele é simbolizado pela água, né? E a água faz o quê? A água se molda, né? A água se adapta. Então, assim como um rio que tem no meio do caminho uma pedra, a água contorna, assim também é o fleumático. Ele concentra, né, as informações, traz para dentro de si, mas ele não retém, né? Ele não cria uma estrutura dentro de si. Ele somente absorve aquilo para dentro. E eu posso falar para vocês que a nota distinta do fleumático, né, aquilo que caracteriza ele é o pensamento. Então é aquela pessoa que vai ruminar aquela situação, vai tentar compreender todos os lados até chegar numa conclusão para que ele possa reagir, né? Então a gente até brinca que o fleumático é um pouco mais devagar, mas é porque o tempo de assimilação das informações, da impressão do mundo é diferente. Então por isso ele precisa de um pouco mais de tempo para poder internalizar as coisas e colocar então a sua opinião sobre isso. E o temperamento frio e seco é o melancólico. O melancólico é um temperamento muito intenso, muito característico, assim como o colérico, né? O melancólico ele tem como símbolo a terra. Então a terra ela faz o quê? Ela absorve tudo, né? Ela guarda, ela cria uma estrutura firme. Então o melancólico é essa pessoa que tem um universo dentro de si mesmo. Então toda e qualquer impressão do mundo, toda e qualquer ação que o mundo faça diante dele, ele guarda uma impressão. Então é uma pessoa que tem a memória afetiva muito viva, né? Enquanto o sanguíneo lembra vagamente de algumas situações do seu passado, o fleumático ele vai lembrar com riqueza de detalhes. Então, por exemplo, se você tá entre amigas e aí a amiga fala, né, de um namoradinho que teve na infância, e ela vai até essa memória e ela revive aquele beijo, né, o sabor, ela revive qual foi o sentimento que ela sentiu quando olhou no olho da pessoa. Então, é essas características, né, muito profundas que o fleumático carrega na sua vida, né? E o fleumático, ele não reage, né? Ele tem como nota distinta a inteligência, ele seria um ótimo tomador de decisões. Porém, por ele não saber distinguir o essencial do casual, ele acaba ficando refém, né, desse pensamento excessivo, desse guardar, desse ruminar também, só que é um ruminar diferente do fleumático, né? O fleumático ele rumina o pensamento, mas ele não guarda. Ele é aquela pessoa que só quer compreender. Já o fleumático, ele rumina e aquilo vai criando impressões, aquilo vai criando profundezas dentro dele e quando ele vê, ele já não consegue mais reagir. Então, esses são os temperamentos, né? E a gente precisa usar a favor da nossa dinâmica familiar, da nossa rotina, para o bem dos nossos filhos e para que eles possam, né, aprender a usar as tendências melhores que os nossos temperamentos têm, né? É muito errado que a gente olhe só para as limitações. Cada temperamento vai ter uma qualidade que vai favorecer em cada momento da nossa vida, da nossa história, do nosso mundo, do nosso relacionamento com as pessoas. Então é muito importante que a gente saiba, né, identificar o temperamento dos nossos filhos para compreendê-los também, para entender como que eles veem o mundo, né? E daí agora a gente passando, né, para a segunda etapa, onde a gente realmente traz esse conteúdo do temperamento para ser auxiliado na rotina, a gente precisa fazer aí, entender um ponto, tá? Que eu quis trazer para vocês. O ato, para ser bom, ele precisa de um conjunto que é formado por meio de ação e objetivo. Então, um ato, para ser bom, ele precisa de um meio de ação bom e de um objetivo bom. Mas, se um desses não está bom, né, não é lícito, não é benéfico, não é bondoso, esse ato ele não pode ser considerado bom, justamente porque falta 3 características nisso, que é a motivação, a responsabilidade e a liberdade. Então, tomemos como exemplo Robin Hood, por exemplo. Qual era o objetivo de Robin Hood? Era ajudar os pobres, era uma causa nobre, né? Fazer uma caridade. Mas qual foi o meio de ação que ele usou para realizar esse objetivo de ajudar os pobres? Foi roubando.
Então, na verdade, ele não fez um ato bondoso. Ele acabou disseminando, né? Acabou dissolvendo e enfraquecendo essa ação, porque ele usou de um meio que não era bom, de um meio que era ilícito, né? Então a gente precisa ter essa consciência, por quê? Para que a gente não caia, né, na armadilha de achar que só porque o nosso filho realizou uma tarefa, cumpriu um objetivo, tá tudo certo. Não, a gente precisa olhar para a educação com toda a integralidade que ela é. Então a gente precisa fazer com que o nosso filho faça o certo, não para nos agradar, não para o nosso bel prazer, mas porque aquilo é correto e a maneira que ele faça também seja correta, né? E diante dessa explicação toda, tem a comunicação, né? Então a gente precisa passar para o nosso filho que os atos que ele precisa fazer, os comandos que ele precisa obedecer, precisa responder essas 3 características, né? Da motivação, da responsabilidade e da liberdade. Então ele precisa entender que ele precisa ser responsável sobre aquela ação, ele precisa fazer livremente e ele precisa de uma certa motivação, né? Porque ele ainda está em fase de aprendizagem, ele ainda está em desenvolvimento. E aqui eu queria fazer uma consideração muito interessante relacionada a abordagem de comunicação, né? Muitas vezes a gente acaba usando uma abordagem de comunicação não muito boa, né? Quantas vezes a gente acaba fazendo esse tipo de abordagem? Olha só, chega pra criança, né? E aí a avó fala assim pra criança: Mariazinha, vem dar um abraço na vovó. E aí a Mariazinha, né? Tá afim, tá brincando, né? Coisa de criança e tal. Daí a avó fala: Mariazinha, se você não vier, a vovó vai embora e vai ficar triste, né? Então, assim, eu não concordo, sou super assim, eu critico muito essa abordagem, porque essa abordagem de comunicação, ela está criando nessa criança uma dependência emocional. Ela está criando no inconsciente dessa criança de que ela precisa fazer uma ação para agradar alguém, para responder à chantagem de alguém. Então, na verdade, você não está educando essa criança para o bem. Você está simplesmente fazendo com que ela corresponda a caprichos, seja seu, seja do avô, seja de outras pessoas. Então, essa criança ela vai se tornar, de certa forma, dependente, né? E aí isso vai criar uma insegurança nela, porque quando ela crescer, as pessoas não vão estar nessa disposição de abordagem através do emocional, né? Então ela precisa realmente ser conduzida na sua educação, na comunicação, pela motivação certa, né? Pela motivação, responsabilidade e liberdade para se fazer esse ato, né? Sendo bom através do meio de ação e através do objetivo, tá? Então isso precisa estar muito claro na nossa mente como mãe e como pai profundo, tá bom? E eu quis trazer isso porque como que a gente vai usar o temperamento, né, na rotina? É através disso, da comunicação e da motivação, né? É a forma como a gente vai atrair o nosso filho para que essa rotina seja para ele leve, né? Que seja uma rotina que ele consiga, né, absorver tudo aquilo que a gente quer passar por ela, né? As virtudes, a segurança, né? A autonomia, a previsibilidade. E tudo isso a gente pode realizar através da comunicação, aliado, né, às características do temperamento dessa criança, tá? Então vamos lá. Como que você pode trabalhar com o colérico na rotina? Bom, a gente já viu que o colérico ele é movido pela ação, né? Então, a motivação que mais agrada o colérico é o desafio. Então, o colérico ele tem essa ganância da competição, né? Da competição saudável, né? Então, se você quiser que ele crie um hábito com mais facilidade, proponha um desafio, né? Se for, por exemplo, o hábito da alimentação, para que ele possa, né, comer aquele prato de comida, né, na hora do almoço, certinho. Cria uma competição, né? Fala, olha, quem vai acabar primeiro? Vamos ver quem vai acabar primeiro, né? Com certeza ele vai responder a esse estímulo, né? E você já vai estar ajudando a melhorar essa rotina de uma forma leve, né? O colérico também, ele tem essa característica de ser um líder, né? Naturalmente. Então, é muito legal que você trabalhe isso na sua rotina através de atividades que vão dar a ele certa responsabilidade,
fazer com que ele entenda que ele é parte desse comando. E aqui quando eu falo parte, é que você vai dar uma função a ele, que ele precisa entregar um resultado. Não que ele vai ser a autoridade dessa casa, mas que ele vai entregar um resultado, né? Que vai ter ali uma meta, né? O colérico, ele gosta de trabalhar dessa maneira. Então, por exemplo, pedir para o seu filho, né, ficar responsável pela hora do banho, né, dos irmãos, e aí eleger quem é que vai tomar banho primeiro, colocar as roupinhas certinhas, né? Isso vai fazer com que ele se motive, né, e vai trabalhar a rotina de uma forma muito mais prazerosa, né? O colérico também precisa trabalhar muito a virtude da humildade. Ele tem uma autoestima, uma autossuficiência, né, por si só, das suas capacidades, né? Isso não é de todo ruim, mas ele precisa entender que há outras pessoas, que há outras circunstâncias, né? Muitas das vezes o colérico, ele só olha para si, né, para aquilo que ele tem de bom, e os outros ele não presta atenção. Então a gente precisa trabalhar a virtude da humildade com essa criança na rotina, tá? Além disso tudo, o colérico, ele tem uma certa limitação, né? Ele não pensa antes de agir. Ele vai e age, né? E muitas das vezes é imprudente, é impulsivo. Então, para que a gente trabalhe isso, a gente precisa fazer com que eles entendam que as atividades têm uma hierarquia, né, de valores, tem uma prioridade. Então, como que esse colérico vê, né, as atividades? Se você chegar para ele e falar, filho, olha, você tem que arrumar a cama, lavar o quintal e tirar o lixo. Ele vai olhar para essas 3 atividades e vai querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ou então ele vai olhar para as 3 atividades e vai tentar observar qual dessas 3 é mais desafiadora para ele. Então, suponhamos que a mais desafiadora é lavar o quintal, porque vai ter que jogar água, vai ter que puxar a água e etc e tal, né? Isso às 7 da manhã ele vai querer lavar o quintal, né? Mas qual que é a prioridade daquela manhã, né? É arrumar a cama, por exemplo. Por que ele vai lavar o quintal se o quintal não está sujo, entende? Então a gente precisa trabalhar isso com o nosso filho colérico a partir de perguntas, né? Então eu separei aqui 2 perguntinhas, ó. Que tarefa você prefere fazer primeiro e por quê? Então fazer com que o nosso filho trabalhe esse pensamento e verbalize. Quando a pessoa verbaliza, ela traz o pensamento para o concreto e as ideias ficam mais claras, né? Outra pergunta também que você pode fazer é: qual dessas atividades é mais importante agora? Então ele vai, a partir dessa pergunta, contextualizar a circunstância que ele está vivendo. Então, se ele acordou às 7 da manhã, está vendo ali que a cama está desarmada, né? Apesar das outras atividades, ele vai olhar e vai fazer, isso aqui é mais importante agora, né? Arrumar a cama é mais importante agora. Então, a gente trabalhando isso, a gente consegue fazer com que a rotina seja algo mais leve, prazeroso para essa criança que é colérica, tá? Agora, o sanguíneo. Bom, o sanguíneo é a criatividade em pessoa, né? O sanguíneo, ele tem essa característica de ser envolvente, né? E aí eu até esqueci de falar, cuidado com os diagnósticos de TDAH, né? De déficit de atenção e hiperatividade antes da idade dos 4, 5 anos. Por quê? Porque a criança sanguínea, ela tende a ser muito agitada, né? Muito bagunceira, assim, porque ela precisa se expandir, ela precisa se expressar de alguma forma. Só que, como ela não tem o desenvolvimento da linguagem, né, ela faz isso através da corporalidade, ela faz isso através da motricidade. Então, ela é aquela criança que corre pela casa toda, que sobe, desce, né, e aí as pessoas acham que tem algum problema com ela. Mas, na verdade, é só porque ela ainda não tem o desenvolvimento da linguagem para poder expandir através da comunicação, através da fala. Muitas das crianças que são sanguíneas, após esse período de 4, 5 anos, quando a linguagem começa a ficar desenvolvida, mais facilitada, eles tendem a ficar mais calmos, né? Porque agora consegue transmitir aquilo que eles querem, né? Então, tomem cuidado com esses diagnósticos precoces, tá? Então,
Então, o sanguíneo, ele é movido, né, pela beleza, pela criatividade, pelo imaginário. Então, você pode trabalhar as habilidades, né, pode trabalhar os hábitos através disso, né, contando uma história, usando recursos lúdicos, música, para que ele se sinta envolvido, né, e se sinta parte disso. Uma limitação que o sanguíneo tem é o ambiente. Ele, na maioria das vezes, se envolve com o ambiente, né? Se corrompe pelo ambiente. Então, se o ambiente é tenso, é um ambiente que tem muita briga, vai fazer com que o seu filho, que é sanguíneo, absorva isso, né? Se envolva quanto a isso. Mas, se é um ambiente harmonioso, tranquilo, ele também vai absorver isso, né? Do ambiente. Então, a gente precisa tomar cuidado aí para saber, né, discernir quais ambientes que a gente tem, como que a gente pode melhorar, tá? E fazer com que o sanguíneo trabalhe a virtude da constância, da persistência. Então, traçar para ele na rotina tarefas curtas, né? Que mantenham o foco e a concentração, que não são características naturais dele, mas que sejam curtas, né? Por pouco tempo. Então, atividades que realmente favoreçam isso e possam trabalhar a virtude da constância. Outra característica que é muito essencial do sanguíneo é esse se doar, né? Estar na convivência para o bem de todos. Então, você pode ajudar o seu filho na rotina, né? Ele pode ser útil fazendo atividades que sejam para o serviço. Então, por exemplo, colocar a mesa, né? É uma atividade que não é só para ele, né? É para todos. Então, ele se sente bem servindo, né? É uma motivação para ele também. Então, a gente pode usar isso a nosso favor, tá? E agora, a gente indo para os temperamentos frios, nós temos o fleumático, né? O fleumático, como a gente sabe, é representado pela água. Ele tem essa capacidade de se moldar. E a grande motivação dele é através do exemplo. Então, um bom exemplo, né? Uma família que tem bons amigos, exemplos que deem, né, esse gás para que o fleumático reaja, para que o fleumático possa explorar suas capacidades, é um ótimo feito, né? Uma ótima oportunidade para que esse seu filho, essa sua criança se desenvolva bem, né? E não tenha tendências limitantes ruins, tá? Então, o fleumático, ele precisa, né, de alguém ali motivando ele, né? Precisa dessa motivação externa, desse ânimo, desse entusiasmo. Então, os pais precisam estar mais atentos, né, ao seu filho fleumático e estar junto dele, né? Começando as atividades, estando ali, relembrando a ele o quanto ele é capaz, o quanto ele já fez aquela atividade em outro momento. É assim que o fleumático se sente motivado, né? E é assim que a gente pode trabalhar com ele na rotina, tá? Agora, o melancólico, e a gente tem o temperamento melancólico, né? Como que a gente pode trabalhar com o melancólico? O melancólico, a gente já sabe que é uma pessoa que se impressiona muito, né? Ele tem a impressão muito forte dentro dele. Então, ele tende a achar o mundo, olhar o mundo de uma forma muito abstrata. Então, a gente precisa fazer com que o melancólico, né, entenda a concretude do mundo, né? Então, é muito importante que a gente faça experiências, né, físicas mesmo, né, para essa criança. E esse melancólico, ele não sabe diferenciar o essencial do casual. Ele acha que tudo é muito importante. E aí, por ele achar que tudo é muito importante, acaba que ele não toma nenhuma decisão. Ele fica confuso, né? Pensa demais. Então, assim como o colérico, a gente precisa trabalhar com essa criança a questão da hierarquia, né? E mostrar para ela o que é essencial e o que é casual, o que pode esperar e o que não pode esperar, né? Por exemplo, entre arrumar a cama e fazer uma pipoca para ver o filme, né? O essencial é arrumar a cama. Então, a criança precisa ser trabalhada quanto a isso, né? E o melancólico, ele tem como motivação a previsibilidade, né, assim, de saber antecipadamente do que vai acontecer. Então, por exemplo, se você está levando seu filho para tomar vacina, né, e daí você leva ele e aí lá ele descobre que vai ter vacina. Isso vai gerar uma ansiedade no melancólico. Agora, se você senta, conversa com essa criança e fala, olha, meu filho, a gente está indo lá para tomar uma vacina e eu já vou logo te adiantando que vai doer.
né? Vai doer, mas o papai tá aqui e eu já passei por isso e tudo mais. Então, assim, isso traz para o melancólico uma segurança, né? Ele já sabe o que pode esperar daquela situação. O melancólico, ele não sabe muito bem improvisar. Então, quando você conta para ele o que pode acontecer, né, quais são as probabilidades, e ainda fala para ele que você já vivenciou algo do tipo, ele se sente muito mais leve, muito mais seguro, né? E o melancólico, ele é naturalmente mais organizado e tem uma rotina, ele tem facilidade de ter uma rotina, né? Ele precisa de rotina. Então, quanto à rotina, você não vai ter problema com ele, né? É mais esses detalhes que precisam ser alinhados para que você trabalhe com seu filho, essas atividades, essas coisas que são mais específicas do temperamento dele. Então, uma coisa que você pode cultivar nessa criança melancólica é o espírito de sacrifício, né? De doação, de sair de si mesmo também. Então, tudo isso é muito importante. E eu tenho certeza que se você começar a prestar mais atenção no seu filho, né, observar essas características e começar a introduzir, né, pequenos detalhes quanto a isso na rotina, com certeza você já vai ganhar muito, já vai melhorar bastante a realidade aí para se trazer uma harmonia, uma autonomia e uma disciplina para o seu filho e para a sua dinâmica familiar. Então, esse foi o nosso vídeo, né, de como o temperamento da criança pode ajudar a ter uma rotina feliz. E eu espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você sabe que vão gostar desse conteúdo, tá certo? Um beijo!